Olá, meu nome é Amanda Sparks e eu gosto de montar em chocobos. Ninguém fala sobre jogo de RPG sem ao menos lembrar de Final Fantasy, que, tirando os errinhos, ainda é o melhor RPG ever. E Final Fantasy foi um jogo muito marcante na minha adolescência. Por isso que nos 7 melhores da Amanda de hoje, eu vou listar os 7 melhores Final Fantasies. Ai, qual é o plural de fantasy? Já feitos. Como seria se eu fosse uma magia de Final Fantasy? Amanda! Amandara! Amandaga! Final Fantasy IV foi lançado em 91, mas só que eu só fui jogar ele em 2001, 2002, sei lá. É a história de Cecil, que era um Dark Knight que se tornou um paladino e tem que salvar o mundo de um mago poderosíssimo chamado Golbez, que procura uma série de cristais que estão espalhados pelo mundo para seus próprios fins malignos. Claro que eu simplifiquei, né? Tem mais um monte de personagem, uma porrada de plot twist. E esse jogo tem uma putaria que tem um personagem que morre e todo mundo, ah, meu Deus, ele tá morto, não faz parte mais do nosso grupo, etc. E ele aparece vivo em um momento crucial pra salvar a galera toda. Mas tem uma parte especial que me deixou bem comovidinho, que é a parte que 2 irmãos magos, Pulu e Purum, se sacrificam pra salvar os amiguinhos de 2 paredes que iam fechar eles assim. Purum! Purum! Together! Now! Fight! Purum! Purum! Tá, eu sei, o Final Fantasy Tactics não é exatamente da série Final Fantasy original. Mas o vídeo é meu, eu coloco o que eu quiser, se eu quisesse colocava até o Chocobo Racing. Esse Tactics é a história de Marshi e seus amigos que viviam em um mundo normal, tipo o nosso, até que eles encontram um livro mágico, eles começam a ler esse livro e o livro leva eles para o mundo de Final Fantasy, mais especificamente Ivalice. E os personagens são tão fofinhos, a arte tão bonitinha e coloridinha, e vocês sabem que eu amo pixel art, né? Então... E a história depois disso é eles tentando achar um caminho de volta para casa. Nossa, onde que eu já vi essa história antes? O que está acontecendo? O sistema de batalhas é diferente da série normal do Final Fantasy. Exatamente porque ele é Tactics, então os personagens podem se mover nos quadradinhos e você tem que pensar estrategicamente, porque os golpes têm alcances diferentes, etc. Mas na real eu nunca joguei esse jogo até o fim, porque tem umas 300 missões e cada batalha dura 15 a 20 minutos, é um porre. Lançado em 2000, o Final Fantasy IX, ele tem quase que os mesmos gráficos do Final Fantasy VIII, já que eles foram feitos ao mesmo tempo. O jogo conta a história de Zidane, um ladrãozinho que tem um rabo, Garnet, uma princesa que tem poder de invocação, e Kuja, uma gay poderosíssima obcecada por poder. Pera aí, um ladrãozinho com rabo, uma princesa e uma gay obcecada por poder? Onde é que eu já vi isso antes? E diferente de alguns Final Fantasies anteriores, tipo o 8 e o 7 e o 6, cada personagem desse Final Fantasy tem um job diferente. Ou seja, o Zidane é um ladrão, o Vivi é um Black Mage, a Garnet eu acho que ela é uma White Mage, ou é um Summoner. Eu não lembro, na verdade. Mas só sei que eu acho mais legal, assim, cada personagem ter sua função direitinho. É muito menos complicado do que você poder ensinar qualquer coisa para qualquer personagem, como nos Final Fantasies anteriores. Tem uma cena especial nesse Final Fantasy que, nossa, me deixa muito aflita. É a parte que um dos Summons começa a sugar uma cidade inteira. Sério, me deu uma aflição, não sei porquê. Eu não sei por que me deu aflição, porque eu faço a mesma coisa quando eu vejo...
O 12 foi o primeiro que eu joguei pro PlayStation 2, porque na verdade eu pulei o 10, o 10X, e o 11 é online. Eu não vou jogar jogo online, porque na época eu já jogava Ragnarok. Então, era difícil jogar 2 jogos online ao mesmo tempo. Eu amo o estilo meio vitoriano, medieval, e o mundo inteiro desse Final Fantasy, que é Ivalice, que já foi usado no Final Fantasy Tactics 1, no Advance e em alguns outros jogos também da Square, que eu não vou lembrar agora. No começo eu não gostei muito do sistema de batalha, que você tem a opção de deixar todo mundo lutar sozinho. Mas aí eu vi que esse esquema de lutar sozinho é bem complicado. Você tem que aprender as gambits e você tem que fazer... É tipo uma programação. Se o personagem tá com energia baixa, ele tem 10% de chance de usar Cure nele. A história é legal, mas só que o suposto personagem principal, que é o Van, ele é uma bosta, ele é um zero à esquerda. A Penelo também. É outra zero à esquerda que não serve pra nada. Os 2 melhores personagens são Balthier e a Fran. Amo muito os 2. Peraí, um mundo dominado por um império, uma princesa rebelde, um pirata que tem uma companhia que é um animal. Nossa, tá me parecendo muito um filme que eu já vi algum dia. Em 99, o Final Fantasy VIII teve um avanço gigante comparado com o Final Fantasy VII em relação aos gráficos. Os bonequinhos estavam mais detalhados, não eram mais aqueles blocos feios sem textura. E as G6 então estavam maravilhosas. É a história de Squall, um estudante de uma escola chamada Balamb Garden, que tem que impedir que a feiticeira Ultimécia junte passado, presente e futuro em uma coisa só. Nossa, é complicado. Como é que seria isso? Esse jogo tem uma teoria muito interessante, que diz que a Ultimécia, a chefona fodona desse jogo, é na verdade a Rinoa. Isso não é confirmado pela Square, mas tem várias partes no jogo que meio que dá pra entender que isso é verdade. As duas são magas, as duas têm asas. Em algum momento do futuro, a Rinoa foi pro lado negro da força. Não, pera. Isso é outra franquia. Mas a Square já desmentiu essa teoria. Falou que não é verdade isso. Cusões. Ai, gente, Final Fantasy VI. O que dizer desse jogo? Ele foi lançado em 94 e foi o último Final Fantasy pro Super Nintendo. Ele quase ficou em primeiro lugar, porque ele foi o primeiro RPG que eu joguei na vida. Eu vi ele na locadora, eu aluguei em 96, gente, eu morava em Porto Velho. Fiquei 2 dias inteiros jogando, aluguei na semana seguinte e zerei. E depois eu ainda zerei ele no GBA e só não comprei a versão do Steam, porque a versão do Steam é muito feia e muito cara. E Final Fantasy VI tem o melhor vilão de qualquer Final Fantasy, o Kefka. Ele é louco, ele é engraçado, ele é tipo um Joker. Tem uma cena que ele dá um piti porque entrou areia na bota dele, sério, super engraçada. E depois ele envenena o rio e mata uma cidade inteira. Engraçadíssimo. Eu acho incrível também uma cena que a Celes tem que se passar por uma cantora de ópera. E eu não consigo mais olhar para aquela cena, olhar para Celes e não imaginar a Celine Dion. Imagina quem é o primeiro? Hein? Imagina? É claro que Final Fantasy VII estaria em primeiro lugar. Lançado em 97 para o PlayStation, ele é o primeiro Final Fantasy totalmente 3D. Bem, não exatamente totalmente, porque os fundos eram renderizados. Ai, mas vocês entenderam, né? Ele conta a história de Cloud e seus amigos, que se metem em altas confusões para livrar o mundo de Sephiroth, que quer roubar toda a energia vital do planeta. Eu lembro que eu era obcecado por esse jogo. E até antes de ter realmente o jogo, eu tinha um guia da Gamers que ele contava a história inteira e dava todos os detalhes dos ataques, dos inimigos, das magias. Era incrível. Final Fantasy VII é tão incrível que eu teria que fazer um jogo falando só sobre ele. Mas eu vou falar 3 momentos muito marcantes que esse jogo tem. A luta de tapas entre a Tifa e a Scarlet. Eu acho que devia ter um jogo só disso, Final Fantasy Slap Fight.
A parte absurda onde o Cloud tem que se vestir de mulher e entrar em um puteiro e ele é teoricamente abusado por um monte de Barbies. Gastar horas e horas e horas correndo com aquelas porra do Chocobo pra pegar o Chocobo dourado, ir na ilha, pegar a matéria do Knights of the Round e ver que valeu muito a pena, porque é tão bonito, é tão incrível Knights of the Round. E uma coisa que eu nunca vou entender até hoje. Os personagens são atacados por lobos, por monstros, por meteoro, por deuses, levam um chute no peito. E por que que a Aerith morre com uma espadada? Ninguém tinha Phoenix Down na hora? Ninguém tinha aprendido o Revive, o Life 3, Curaga, sei lá? E é isso, gente. Olha, eu sei que vocês devem estar se perguntando: e o Final Fantasy X, Amanda, você não jogou? Olha, eu não joguei. Na época, eu jogava o Kingdom Hearts. E o 10, eu caguei, de verdade. Eu sempre quis jogar o 10-2, só porque tem um monte de menininha e elas se transformam e é bem Sailor Moon e tem várias roupinhas diferentes. Mas eu sinto que pra jogar o 10-2 eu teria que ter jogado o 10, então eu desencanei. E é isso, gente. E você? Concordou com algum? Discordou de algum? Acha que algum Final Fantasy especial devia estar nessa lista? Tem alguma cena de Final Fantasy que te marcou? Comenta aqui embaixo. E é isso, gente. Save and quit.